Boa tarde a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sempre agradecidos pela oportunidade da vida, do lar, da família. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Evangelho de Mateus. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio além da sepultura aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Esses dias eu acompanhei uma palestra sobre amizade verdadeira, proferida por Juan Danilo Rodrigues. E em um dos pontos, ele lembrou uma história mais ou menos assim. Dois amigos muito jovens e inexperientes saíram em curso de uma viagem. E em um momento da viagem, eles discutiram e um deles deu um soco na face do outro. Este que recebeu o soco escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo me bateu. A viagem transcorreu. Em outro momento de perigo eminente, o mesmo amigo que o bateu, salvou sua vida. E aquele a quem a vida foi salva se voltou para a rocha, desta vez para a rocha, e escreveu: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Achei essa história de uma sensibilidade
Não podemos ignorar o que sentimos com a atitude de outros a nosso respeito, de outrem, de outros, mas podemos escolher o que seja relevante escrever na areia ou na rocha, porque tudo passa nessa vida, e a existência, ou seja, nossa vivência passada, atual e futura, sempre dependerá das escolhas que fizermos hoje e do tempo que despendermos para os assuntos e ocorrências diárias, do tempo e das emoções, né? Então, façamos por onde evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, como nos recomenda Jesus. Que assim seja. Bom, no capítulo anterior do livro Os Mensageiros, Efeitos da Oração, as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Os flocos radiosos que partiram de nós, da equipe que ali estava, multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. As múmias, aqueles irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida, como se a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. E a lição de Aniceto a nós: ainda que demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. No capítulo de hoje, ouvindo os servidores, André Luiz discorre a nós. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camarandagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Aqui se refere a uma hierarquia moral, e de funções. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E aqui André acompanha o diálogo. O senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Tenho sentido tanta falta deles. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade fere, impedindo-nos atender à vontade divina. Não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Deus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. Sei que a esposa e os filhos estão chorando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado.
No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E continua. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que o meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhe esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações, sem desfalecimentos. Aqui conhecemos a angústia de um pai e esposo diante das súplicas dos seus e o reconhecimento de sua fragilidade, também necessitando o amparo deles. O cuidado que devemos ter para com aqueles que nos antecederam à pátria espiritual e a confiança para nós seguirmos os passos que há de vir. Então, tanto nós que ficamos quanto aqueles que nos antecederam, precisamos, entender que a assistência se faz, e que ambos, precisamos nos fortalecer, para os próximos passos, para os próximos dias, esse entendimento tão necessário, para o espírito. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua esposa não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Então a evolução é para todos. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Tão dedicado a você a família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. O prejuízo de ambos é muito grande, tanto dele como da família. Alonso, que ouvia, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão. O administrador abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Muitas vezes nós não temos ainda a condição de lidar com algumas situações que envolvem a nossa família. E como nós ainda não temos essa condição nem essa amplitude, esses espíritos bondosos que estão conosco nos auxiliam para o entendimento, mas sempre caberá a nós a escolha. Então, percebam que o Alfredo falou que não seria impossível essa visita, mas que ele se preocupava com essa questão porque não o via fortalecido para lidar com essas questões familiares, E o Alonso, ele realmente entendeu essa questão, e aceitou, Provavelmente, aqui eles dizem, com resignação, que ele desistia do pedido, mas a gente, na nossa condição humana, a gente deve imaginar o quanto que para ele isso teve que lidar com essas questões todas,
Então, acompanhamos com os olhos de André o diálogo sofrido por parte do pai e esposo saudoso e angustiado por ajudar o seu lar doméstico, né, os seus entes de sangue consanguíneos. Alfredo, muito paciente e amoroso, a esclarecer o colaborador do posto de assistência, porque ele já trabalha, né, na espiritualidade, olha que coisa. Sem ferir o seu livre-arbítrio, porém cuidadoso de Alonso tomar melhores resoluções à sua condição, para não incorrer em prejuízos a ele e a sua família, né? E o convite a todos nós de confiarmos na necessidade de experiências novas, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Deus ilumine o nosso entendimento, né? Então, confiemos nessas resoluções, nem sempre entendemos o porquê de algumas coisas, né? Mas devemos confiar realmente naquilo que seja o melhor para o nosso equilíbrio, né? E todos estamos amparados, né? O tempo todo. Que Jesus nos abençoe, né? Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta tarde, vamos retomar o que víamos no encontro passado, em que aquela família que havia saído da casa espírita, num primeiro momento embevecidos com todo o aprendizado, com a vivência que tiveram, com o bem-estar que sentiram, aos poucos, a mãe e o filho mais velho vão retomando a sua condição costumeira, atraindo para junto deles aquelas companhias com as quais já estavam acostumados. A mãe era viúva e desde então atraía a presença do marido, né, do ex-esposo. Ela vinha, após a partida dele, buscando esse esclarecimento, buscando esse olhar para a espiritualidade com a partida dele, mas ainda não tinha uma condição de conseguir equilibrar-se a ponto de não mantê-lo a seu lado. Ele, por sua vez, como André Luiz nos relata, ele era um homem, o Alexandre relata a André Luiz, na verdade, não é? Ele era um homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Então são pontos que nós temos que prestar atenção porque nós podemos passar uma vida de uma forma egoísta, sem nos desenvolvermos, sem que trabalhemos o potencial que trazemos, e com isso podemos criar situações difíceis, como ele diz. O esposo ficou preso ali às sensações da vida, né? Dentro do casamento, buscando fruir todas as gratificações dos sentidos. E então, depois de desencarnado, ele não se sentia com forças para abandonar o círculo doméstico. E a companheira o retinha, por sua vez, né? Agora que ela estava começando a esclarecer-se, então, nós vemos que ele estava numa situação de conforto, porque ele não conseguia assumir-se como desencarnado, buscando o seu caminho. No entanto, preferia colocar-se ao lado da esposa, trazendo grandes danos a ela, porque ela tornou-se uma pessoa com muitas angústias, entristecida por esta presença, né? Por esta presença que não via caminho, que não via possibilidades, alguém que estava ali como uma erva daninha que se apropria, né,
do seu hospedeiro. Era o que ele fazia, ele continuava mantendo-se ali no lar, como se fosse encarnado e junto dela, num processo simbiótico. E isso traz grandes danos para os dois, né? Tanto para ela quanto para ele. E o moço, por sua vez, ligou-se àquelas duas entidades, aqueles dois espíritos também, que logo, quando eles voltaram a ter os mesmos pensamentos, logo eles conseguiram aproximar-se mais dele, devido à leviandade que ele se permitia, né? Mesmo sendo casado, ele não conseguia vencer ali os hábitos de frequentar o meretrício, que são as casas de prostituição, e isso era uma coisa que o incomodava muito, tanto que ele estava buscando ajuda, mas ele não fazia nada por desvencilhar-se disso. Lamentava, mas não fazia nada. O que é lamentar e não fazer nada? No caso, ele percebia toda a ajuda que ele recebia ali na casa, né, quando ele se colocava em oração, recebia aquela ajuda, mas não dava um passo além disso. E nós sabemos que nenhuma viciação, nenhuma influenciação se afasta se não houver a nossa mudança, a atitude, né? Primeiro a conscientização, em seguida os passos a serem dados, para que aquilo se modifique. E André Luiz fica muito preocupado ali com a situação deles e pergunta: não haverá recurso para libertá-los? Porque ele vê que tão logo eles saem ali da reunião, nós já vimos até a irmã mais nova falando alguma coisa com eles, influenciada positivamente pelo Alexandre, ela consegue transmitir o pensamento de Alexandre a eles. E André Luiz então diz: não haverá recurso para libertá-los? Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. É bem aquilo que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Se não haveria ali uma viciação tal que seria impossível, uma determinada viciação, né? Num ponto tal que seria impossível para que quem está sofrendo aquilo vencesse, né? E a resposta é que dizemos que queremos a modificação, mas é muito mais pela boca do que realmente pelos sentimentos. Foi justamente isso que foi colocado aqui. Aí André Luiz então fica buscando uma possibilidade. Não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Por que ele diz inconscientes? Porque aqui no caso não eram espíritos obsessores, esses três que estão sendo analisados, esses três obsessores, não eram espíritos voluntariamente, deliberadamente voltados ao mal, para prejudicar a esses mesmos. Não, aqui no caso era o esposo, né, que embora fazendo muito mal, não tinha como objetivo fazer o mal, e os outros dois que se ligaram, que eram ligados, entre outros, mas eles mais acentuadamente ligados à viciação do moço,
pela viciação em si, e não por motivos de vingança ou coisas assim em que se dão outros tipos de obsessão. Então, pegando aqui, os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Então, a resposta foi muito rápida. Não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Quem são os interessados? Aqui no caso, a mãe e o filho. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Então, a esposa acaba atraindo o marido porque ficou muito saudosa. Então, ela atrai novamente o marido para perto dela, e ele tinha sido afastado, né? E teria sido uma bênção para os dois. No entanto, ela o atrai com seus sentimentos reiterados de saudade. E o moço passou a sentir-se, como ele coloca aqui, menos homem, porque a presença dos dois potencializa, né? Potencializa ali até a coragem, né? Potencializa a sensação, os desejos. Então, ele passou a interpretar aquela calma que ele veio a ter, né? Uma calma, inclusive, ali nos impulsos da sexualidade desorientada, e ele encarou isso como um tédio destruidor, ou seja, ele atrai novamente aquelas presenças. Então, o Alexandre coloca: tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo constante alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. É isso. Então, fica claro para nós que a ajuda vem, mas nós temos que fazer a nossa parte. E eles ainda não estavam desejosos de fazer a parte deles. Mas vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares? Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Por isso que quando nós repetimos sempre que nós devemos ser os senhores do nosso corpo, os senhores da nossa mente, isso é muito profundo. Porque nós podemos compartilhar, né, tanto as sensações físicas no corpo, como a nossa casa mental, compartilharmos ali, com todos ali, senhores, né? É muito grave isso. E André Luiz continua, desejoso de trazer uma solução para a situação. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento. Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Aqueles trabalhos de orientação que todos nós da casa sabemos como se dá, não é? E ele diz que isso tudo já foi feito, nada disso foi esquecido, isso é claro, né? Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Porque quando o encarnado está desejoso de mudança, é mais fácil
conduzir, orientar e conduzir, né? E resgatar e encaminhar aquele espírito que se coloca ali ao lado daquele médium, né? No entanto, é uma coisa que temos que saber muito claramente, porque quando nós falamos obsessores, é uma tendência a pensarmos em espíritos, né? E na verdade somos todos espíritos, e tanto nós atraímos aos desencarnados, quanto eles nos atraem, né? Então isso tem que ficar muito claro para nós. E aqui eram eles mesmos um poderoso ímã que atraía a esses espíritos. E eles continuam, né? Aqui ele continua descrevendo a conversação ali dos três, especialmente da mãe e do filho. Faço o que posso, o rapaz falava, né? E a mãe também muito angustiada, compreendia o filho, assim como o filho compreendia a mãe. No entanto, a filha, mais uma vez influenciada pelo Alexandre, que novamente coloca a destra sobre a fronte da jovem, e ela traduz o pensamento do espírito. Isso é a chamada intuição, né? E que é o que nós temos que nos empenhar em trabalhar ali os nossos sentimentos, nos ligando ao alto, para que as intuições venham por essa comunicação com o plano maior. E ela fala: concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, porque é isso que eles estavam colocando, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. E as exigências do conforto, né, vamos entender que muitas vezes se traduz por ficarmos naquele estado que estamos, que para nós se torna confortável. É não desejar a mudança, é permanecer, como se fala muito hoje, num estado de conforto, né? Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Então, se buscar-se apenas a consolação, mas sem adquirirmos a fortaleza que essa oportunidade nos traz, nos manteremos como crianças. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para ternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Então aqui ela se explica por não entrar ali naquela dor deles, né? E sim colocar pontos que clareiem a situação. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Então, vejamos a importância das colocações inspiradas que ela passou para eles e que servem a todos nós, né? A doutrina, ela vem como uma grande oportunidade que nós temos de aclarar
o nosso entendimento, trabalhando os nossos sentimentos, na medida em que vamos buscando o conhecimento das leis divinas que nos regem, buscando compreender que somos todos irmãos, que ora encarnamos numa situação, ora encarnamos em outra, que nos influenciamos uns aos outros através dos nossos pensamentos, assim como sofremos as influenciações, também influenciamos ao outro e somos responsáveis por todos a quem influenciamos, né? Assim também por acatarmos determinadas influenciações que nos prejudicam. Somos responsáveis de que forma? Sofrendo as consequências. É isso, essa lei abençoada de Deus nosso Pai, que é soberanamente bom e justo, nos colocou no palco da vida através das reencarnações, vivenciando, os seus ensinamentos através da lei de causa e efeito, que, se prestarmos atenção, concluiremos rapidamente nos atos das nossas vidas, nas consequências dos nossos atos, que sofremos a lei de causa e efeito. Que existe a lei de causa e efeito, sofreremos sempre as consequências dos nossos atos felizes ou infelizes. A doutrina nos consola sim, na medida em que ela nos esclarece, na medida em que ela revive os ensinamentos de Jesus, nos aproximando mais do nosso Mestre amoroso, que nos tem como suas ovelhas. E queira Deus que deixemos de ser ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas sim, porque nos desviamos. Se nos desviamos do nosso pastor, somos ovelhas perdidas, mas que ouçamos a sua voz que nos chama, porque as ovelhas conhecem a voz do seu Senhor. Tenhamos esta compreensão, ouçamos essas vozes amorosas que falam dentro de nós, da nossa consciência. Ouçamos a voz do nosso Mestre Jesus, que nos clama, que conclama para que o sigamos, para seguirmos no caminho. A nossa gratidão a Deus, a Jesus, que se estenda a todos que vibram conosco, a tantos necessitados. Permita, meu Pai, que fiquemos em paz.